Energy makes your possibilities possible. And at Southern Company, we're committed to ensuring your energy is there when you need it most. A commitment we have the privilege to keep. Southern Company, building the future of energy. Olá, está começando mais um episódio do Porta Estreita. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou Alberto Júnior e esse é um episódio muito especial onde nós vamos comentar um pouquinho a lição da Escola Sabatina. Então, durante toda a semana você tem a oportunidade de estudar, de se aprofundar mais nas Sagradas Escrituras através da lição da Escola Sabatina. E todas as sextas-feiras nós vamos aqui juntos compartilhar um pouquinho o que nós estudamos, o que nós aprendemos durante a semana e vamos juntos tirar lições importantes para nós. Eu quero convidar você a não perder os episódios todas as sextas-feiras. Nós vamos tentar manter aí essa constância com os episódios do Porta Estreita em relação ao estudo da lição da Escola Sabatina. Então, compartilhe o link desse episódio com mais pessoas para que mais e mais pessoas sejam também alcançadas aí com o estudo da Palavra de Deus. Nós estamos, ao longo desse trimestre, estudando a respeito do livro de Êxodo. E nós já estamos na quarta lição. E a quarta lição, ela vem falando em relação à questão das pragas. E o verso para memorizar está em Êxodo capítulo 9, no versículo 35, que diz assim: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. A lição ela começa trazendo aqui uma ilustração, em relação à questão de um fazendeiro que ele estava tentando fazer o seu jumento se mover, mas ele não conseguia fazer o jumento se mover. Então ele pegou um galho grosso, bateu no animal e em seguida ele falou novamente com o jumento, que aí então ele começou a se mover. Quando alguém perguntou para o fazendeiro por que isso havia funcionado, ele respondeu da seguinte forma: bem, primeiro é necessário chamar a atenção dele. Logicamente, ninguém está fazendo aqui apologia à crueldade com os animais, de modo nenhum, Mas essa história, ela ilustra uma verdade especial no contexto da saída dos hebreus do Egito. Moisés recebeu uma ordem muito clara de Deus, dizendo que ele fosse até Faraó e dissesse para o Faraó o seguinte: olha, deixe o meu povo ir. Só que o que acontece? O Faraó, ele não queria permitir que o povo de Deus fosse embora. Ele estava com o coração obstinado, não queria que o povo fosse embora. E a Bíblia, ela nunca explica explicitamente por que Faraó estava tão relutante, apesar da ameaça militar que os egípcios eles temiam, porque os hebreus eles representavam uma grande multidão de pessoas, mas a Bíblia não deixa muito claro em relação a isso. Então, muito provavelmente, Faraó não queria que os egípcios fossem embora justamente por uma questão econômica, Por quê? Porque eles eram escravizados ali, eles tinham que produzir e para o Egito era uma mão de obra escrava, uma mão de obra barata. Então era muito mais conveniente para o Faraó que o povo ficasse, que o povo não saísse ali do Egito para que ele não perdesse as suas vantagens econômicas que os escravos ali proporcionava ao Egito. Então ele precisava de algo mais mais convincente, não apenas para chamar a sua atenção, mas também para mudar os seus pensamentos. Na lição de domingo, nós temos aqui o título Deus versus Deuses. E nós temos aqui o texto de Êxodo, capítulo 7, versículo 8 ao versículo 15. Nós podemos ver aqui Arão indo até o Faraó e lançando ali o bordão no chão, que se transformou em serpente. Faraó chama os encantadores, os magos ali do palácio para fazerem a mesma coisa, e eles fazem a mesma coisa, porém a serpente de Arão devorou a serpente dos encantadores. E a lição de domingo é bem interessante, por quê? Porque aqui nós temos o único Deus, o Deus verdadeiro, comparado aos falsos deuses do Egito.
Então, as batalhas que se seguiram seriam entre o Deus vivo e os deuses egípcios. O que agravava a situação era que o faraó se considerava um desses deuses. Então, o Senhor, Deus, ele não lutou simplesmente contra os egípcios ou contra o Egito em si, mas contra as suas divindades. E olha que interessante, os egípcios, eles veneravam mais de 1.500 deuses e deusas. Então, o texto bíblico, ele é claro, né? Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Êxodo 12, 12. Essa verdade, ela foi enfatizada novamente quando a jornada de Israel foi recontada, né? Contra os deuses, o Senhor executou juízos. Números 33, verso 4. Nós temos um exemplo desse juízo sobre os deuses do Egito, que é o milagre da vara que se transformou em serpente, como já mencionei, né? No Egito, o Adjet era a deusa do Urel, a representação de uma cobra erguida, colocada nas coroas dos faraós e deuses do Egito, que simbolizava o poder soberano sobre o Baixo Egito. Então, nós podemos ver, né, muitas vezes em imagens ali, aquela coroa na cabeça de Faraó com uma serpente, né, com uma serpente ali na coroa. Esse símbolo da serpente, ele representava a divindade, a realeza e também a autoridade divina do faraó, pois essa deusa, ela cuspia veneno em seus inimigos. Os egípcios, eles também acreditavam que a serpente sagrada guiaria o faraó na vida após a morte. Então, quando a vara de Arão, ela se transformou em serpente e devorou as outras serpentes diante do rei, foi demonstrada ali a supremacia do Deus vivo sobre a magia e a feitiçaria egípcias. O emblema do poder do faraó não apenas foi conquistado, mas Arão e Moisés os seguraram em suas mãos. Então nós podemos ver aqui Deus se manifestando, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, o Deus poderoso. E esse confronto inicial, ele demonstrou o poder e a soberania de Deus sobre o Egito. Moisés, ele estava ali representando o Senhor. Ele tinha maior autoridade e poder do que o Deus Faraó. E também é significativo que os antigos egípcios adorassem um deus serpente, Nerebekau, que significa aquele que controla os espíritos. E segundo a mitologia, esse deus tinha grande poder por ter engolido 7 serpentes. Assim, Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não o deus serpente, possui o poder e a autoridade supremos. E após um confronto tão intenso, os líderes do Egito foram capazes de compreender essa mensagem de maneira imediata e bastante clara. Nós chegamos então na lição de segunda-feira, que tem um título bem interessante: Quem endureceu o coração de Faraó? E o texto bíblico está em Êxodo capítulo 7, o versículo 3, o versículo 13, o versículo 14 e o versículo 22. É interessante que 9 vezes o livro de Êxodo ele afirma que Deus endureceu o coração do faraó. E quando nós lemos esses versos, nós pensamos assim, então Deus foi o responsável em endurecer o coração de Faraó, a escolha de Faraó foi Deus que, de certa forma, colocou no coração dele ali para ele não libertar o povo de Israel. Mas olha que interessante, porque nós vemos outras 9 vezes onde é dito que o próprio Faraó, ele endureceu o seu coração. E aí nós podemos fazer a pergunta: quem, afinal de contas, endureceu o coração do Faraó? Foi Deus ou foi o próprio Faraó? A lição ela vem trabalhando bem esse aspecto e aqui nós podemos entender bem em relação a essa questão. No relato das 10 pragas, nas 5 primeiras apenas, o Faraó ele é considerado aquele que endureceu o seu próprio coração. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade. Ele decidiu escolher ter o coração endurecido, ele escolheu não libertar o povo de Israel. Foi uma escolha própria dele. E a partir da 6ª praga, o texto bíblico afirma que foi Deus quem endureceu o coração do faraó. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que Faraó
ele escolheu desobedecer, ele escolheu endurecer o coração. E o que Deus fez? Deus ele fortaleceu, ele aprofundou a própria escolha do faraó, porque a decisão dele foi uma decisão voluntária, conforme Deus havia dito a Moisés que faria. Então, Deus apenas aprofundou, ele fortaleceu a decisão do próprio faraó. Deus enviou as pragas com um propósito bem interessante, porque o propósito de Deus era de ajudar o faraó a se arrepender e a se libertar da escuridão e do erro em que a mente dele se encontrava. Então era para Faraó olhar tudo aquilo e entender, olha, Deus realmente está falando através de Arão, através de Moisés, e eu preciso mudar de decisão, eu preciso voltar a minha vida para o Deus de Israel. E aqui nós podemos fazer uma aplicação para a nossa vida. Porque da mesma forma como o faraó ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha o poder de escolha, o poder de decisão, nós também temos o livre-arbítrio para escolher os caminhos que nós queremos seguir. E muitas vezes Deus ele envia situações, ele envia contextos para nós mudarmos de vida, voltarmos a nossa vida para Ele, para obedecermos à sua vontade. Deus, ele não criou o mal ou o pecado no coração do faraó. Isso foi uma decisão dele, uma decisão do próprio faraó em desobedecer a Deus. Deus, ele simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos malignos, ou seja, ele colheu exatamente aquilo que ele plantou. Deus o deixou sem sua graça restritiva, abandonando a sua própria maldade. Então, quando nós escolhemos um caminho contrário à vontade de Deus, nós vamos ter situações que condizem com a nossa escolha. Longe de Deus, nós vamos ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas e próprias decisões. Então, nós escolhemos o caminho que nós queremos seguir. O faraó, ele tinha livre-arbítrio. Ele podia escolher a favor de Deus ou contra Deus. E a decisão dele foi uma decisão contrária a Deus. Ele escolheu ficar longe de Deus. A lição ela é bem clara para nós. Por quê? Porque nós recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, a obediência ou a desobediência. Nós podemos escolher os caminhos que nós queremos seguir. E somos responsáveis pelas nossas escolhas, responsáveis exatamente pelo caminho que nós escolhemos. E aí nós nos lembramos da escolha de Lúcifer no céu, Adão e Eva no Éden e também o faraó no Egito, até nós hoje, onde quer que nós estejamos. Nós temos que escolher entre a vida e a morte. Não existe um meio termo, não existe uma neutralidade. Ou nós escolhemos a Deus, ou nós escolhemos estar contra Deus. Ou nós obedecemos à vontade de Deus, ou desobedecemos à vontade de Deus. E a lição ela traz uma ilustração bem interessante em relação a esse tema, comparando aqui a questão da manteiga e o barro, quando eles são expostos à luz do sol. O que acontece? A manteiga, quando ela está na luz do sol, ela vai derreter. E o barro, se ele estiver na luz do sol, ele vai endurecer. Então, o calor do sol, ele é o mesmo em ambos os casos, tanto para a manteiga quanto para o barro. Mas há duas reações diferentes e dois resultados distintos. O efeito depende da natureza do material. Então, no caso do faraó, nós podemos dizer que dependia das atitudes do coração dele em relação a Deus e também em relação ao seu povo. Que a nossa escolha seja sempre de colocar Deus na nossa vida, de obedecê-lo, de buscar viver de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus princípios. Que o nosso coração não seja um coração endurecido como o coração de Faraó. Que a nossa escolha seja de ouvir a voz de Deus, de ouvir os seus ensinamentos para a nossa vida. Chegamos então na lição de terça-feira,
que tem como título As 3 Primeiras Pragas. As 10 pragas do Egito, elas não foram direcionadas ao povo egípcio, mas aos seus deuses. Deus não estava mandando as pragas para castigar o povo, para fazer juízo ao povo ali naquele momento. Mas as 10 pragas estavam sendo direcionadas aos deuses que eram adorados pelos egípcios. Então era uma forma de Deus mostrar para os egípcios que os deuses que eles adoravam não tinham poder nenhum, eles não tinham absolutamente como fazer nada pelos egípcios. Então as pragas, o objetivo delas foi justamente atingir aos deuses dos egípcios. E quais foram então as 3 primeiras pragas? As 3 primeiras pragas foram as seguintes: as águas transformadas em sangue, as rãs e também os piolhos. Deus ele havia informado a Moisés que conversar com o faraó seria uma tarefa difícil, uma tarefa complicada. Na verdade, seria praticamente impossível que faraó ouvisse o que Moisés e Arão estavam falando ali naquele momento da parte de Deus. Por que impossível? Como nós já vimos nos dias anteriores, porque o faraó escolheu não ouvir a Deus, escolheu não dar ouvidos à voz de Deus. Só que Deus ele queria se revelar ao faraó e também aos egípcios. Então Deus ele decide se comunicar com os egípcios e com o faraó de uma forma que eles pudessem entender a mensagem de Deus. E além disso, os hebreus eles iriam se beneficiar desse confronto, né? Pois eles aprenderiam mais sobre o seu Deus, eles estariam vendo ali o poder de Deus, a atuação de Deus, atuando diante dessa situação toda. E aí quando nós vamos às 3 primeiras pragas, nós encontramos algumas informações muito interessantes. Por quê? Porque a primeira praga ela foi dirigida contra Hapi. Quem era Hapi? Hapi ele era o deus do Nilo. Então, o Egito, ele dependia das águas do rio Nilo. Onde havia água, havia vida. A água era vista como uma fonte de vida. Então, os egípcios, eles criaram o deus Hapi e o adoravam como o provedor da vida. Eles imaginavam que o deus Hapi era que dava a vida. Por quê? Porque ele era o deus das águas. O fato que eles se esqueceram é que só o Deus vivo é a fonte da vida, o Criador de todas as coisas, incluindo a água e também o alimento. Transformar a água em sangue simbolizava transformar a vida em morte. Hapi, ele não foi capaz de prover e proteger a vida, porque isso só é possível pelo poder do Senhor. E quantas vezes as pessoas buscam, nos nossos dias hoje, poder em lugares errados, buscam adorar deuses errados em vez do Deus verdadeiro, do Deus eterno, do Deus grandioso e poderoso. Nós devemos buscar vida em Deus, porque Deus é o autor da vida, Ele é o consumador da vida. E aí Deus, o que ele faz? Ele dá outra chance para Faraó. E agora a deusa Rã, Equete, ela foi confrontada diretamente. Em vez de vida, o Nilo agora ele produziu rãs, que os egípcios temiam e eles também detestavam. Eles queriam se livrar desses animais. E o momento exato em que essa praga foi eliminada demonstrou que o poder de Deus estava também por trás desse evento. Mais uma vez, Deus ele demonstra o seu poder, a sua grandeza, ele demonstra que ele está no controle de todas as coisas. E mesmo assim, o coração de Faraó continuou endurecido. Ele continuou se recusando a ouvir a voz de Deus. E quando nós estudamos a história dos egípcios, a história dos hebreus, de Faraó, nessa história toda, nós percebemos que muitas vezes nós nos comportamos de maneira igual. Não damos ouvidos à voz de Deus, não escutamos a vontade de Deus, e quando isso acontece, nós estamos correndo um risco seríssimo em relação à nossa vida espiritual,
porque Deus ele deseja se revelar a nós, ele deseja falar conosco, ele deseja despertar-nos para ele, e nós precisamos abrir a porta do nosso coração, precisamos ouvir a palavra de Deus, precisamos aceitá-la e também permitir que Deus habite na nossa vida, habite no nosso coração. Hoje, as pessoas vivem de uma maneira onde elas pensam que a sabedoria humana é o mais importante, é o que deve prevalecer. Quando, na verdade, o ser humano ele não passa de uma criatura. Deus, ele é o Criador, ele é o mantenedor de todas as coisas. E é a ele que nós devemos voltar totalmente a nossa vida. E agora, então, chega a terceira praga, né? Porque a terceira praga, eu imagino que foi uma praga assim, muito difícil para os egípcios, porque de uma certa forma incomodou bastante eles, né? As rãs também incomodou bastante, o mau cheiro ali das rãs foi algo terrível. Mas a terceira praga, ela tem a descrição mais curta de todas. A palavra original em hebraico é a palavra quinim. E essa palavra ela pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos ou piolhos. Essa praga ela foi direcionada contra Geb, o deus egípcio da terra. Então, do pó da terra, né, remetendo à história bíblica da criação, Deus produziu mosquitos que se espalharam por toda a terra. Então, imagina só como que as pessoas se sentiram com essa praga, os mosquitos ali incomodando elas o tempo todo. E agora os magos, os encantadores, eles foram incapazes de imitar esse milagre, pois somente Deus pode criar a vida. E agora os magos, eles vão até o faraó e eles declaram: isto é o dedo de Deus. Olha quantas evidências faraó teve do poder de Deus, da grandeza de Deus, quantas oportunidades ele teve de voltar a sua vida para Deus, para obedecer à vontade de Deus. No entanto, mesmo com todas essas situações, Faraó ainda se recusava a ceder à vontade de Deus. Da mesma forma acontece nos nossos dias hoje. Nós temos oportunidades de voltar a vida a Deus. E as oportunidades, elas buscam nos alcançar em todos os momentos da nossa vida. Deus, ele fala conosco através do Espírito Santo, através da sua palavra, através de sermões, através de pessoas. Deus, ele tenta nos alcançar de todas as formas e de todos os meios. Mas nós é que precisamos abrir a porta do nosso coração e permitir que Deus habite na nossa vida. E eu pergunto para você, você tem permitido ouvir a voz de Deus? Você tem permitido se entregar a Deus? Você tem permitido fazer não a sua vontade, mas a vontade de Deus? Às vezes é muito fácil e cômodo fazermos a nossa vontade, fazer as coisas que nós queremos, do jeito que pensamos e achamos, e nos esquecemos que obedecer a Deus é obedecer à vontade dEle, à vontade que Ele quer para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, nos fortaleça cada vez mais para entender o poder e também a grandeza dEle em nossa vida. E que nós estejamos com o coração aberto, com o coração disposto a ouvir a voz de Deus e também fazer a vontade do Senhor. Nós chegamos então na lição de quarta-feira, que tem como título Moscas, Gado e Úlceras. E mesmo o faraó, ele vendo todo o poder de Deus, a atuação de Deus, a grandeza de Deus, ele decidiu permanecer com o coração endurecido à vontade de Deus, rejeitar a voz de Deus. E mesmo conhecendo as grandes manifestações do poder e da glória de Deus, os seres humanos, eles têm a liberdade de rejeitar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus. Deus, ele nos dá o livre-arbítrio para escolher o caminho que nós queremos seguir, para saber as decisões que nós escolhemos são decisões nossas, não de Deus. O livre-arbítrio basicamente é isso, nós escolhemos o caminho que nós queremos seguir. Então, o poder de Deus, ele foi revelado de uma forma mais notável, mais intensa. Porém,
Mesmo assim, o faraó, ele decidiu endurecer o coração. Ele escolheu viver de acordo com aquilo que ele pensava e achava. A deusa egípcia Uatite era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Khepri, associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, ele era representado com uma cabeça de escaravelho, um besouro. Esses deuses, todos eles foram derrotados pelo Senhor. E aqui tem um ponto muito especial, porque enquanto os egípcios eles sofriam as pragas, os hebreus eles eram protegidos. Nenhuma outra praga afetou os hebreus. Deus protege o seu povo. Deus cuida do seu povo em cada momento. E aqui, mesmo diante de todo o caos que foi causado ali por causa das pragas, o povo de Deus estava protegido. Tudo isso foi uma tentativa de Deus de mostrar para Faraó a grande verdade de que ele é o Senhor no meio da terra. Faraó estava envolvido numa cultura pagã, numa cultura que adorava vários e vários deuses. E agora o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele mostra a sua grandeza, ele mostra o seu poder. Deus estava dando oportunidades para Faraó, para que ele pudesse enxergar, para que ele pudesse ver e principalmente amolecer o coração, aceitar Deus em sua vida, aceitar ali a grandeza de Deus. Quantas e quantas vezes Deus dá oportunidades para as pessoas e as oportunidades elas são dadas e nós precisamos aceitar ou rejeitar as oportunidades que Deus ele nos concede. Então o coração de Faraó ele estava cada vez mais endurecido. Ele agora, ao perceber que as pragas estavam se intensificando, as dificuldades que estavam sendo geradas ali, o que ele começou a tentar fazer? Ele começou a tentar barganhar, ele tentou negociar com Deus. E olha, nós não conseguimos negociar com Deus, nós não conseguimos barganhar com Deus, porque Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Deus é o Criador, o mantenedor, Deus é o Deus Todo-Poderoso. E a pressão começou a aumentar. E ele até se dispôs, o faraó, a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificasse a Deus, mas com uma condição. Isso teria que acontecer dentro do Egito. E aqui nós temos um grande problema. Por que um grande problema? Porque os egípcios, eles adoravam alguns animais e sacrificá-los dentro do Egito iria provocar uma grande confusão, uma grande ira dos egípcios contra os hebreus. Além disso, esse não era o plano de Deus para Israel. O plano de Deus era libertá-los da escravidão, era tirá-los do Egito e levá-los para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel. A próxima praga atingiu o gado. Hathor, a deusa egípcia do amor e da proteção, ela era retratada com uma cabeça de vaca. O deus touro Apis também era muito popular e estimado no Egito. Na quinta praga, outras importantes divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. Na sexta praga, manifestou-se a derrota de Ísis, a deusa da medicina, magia e sabedoria, bem como de Sekhemete, deusa da guerra e das epidemias, e Imhotep, deus da medicina e da cura, que foi incapaz de proteger os seus adoradores. E aqui nós podemos perceber que os magos e os feiticeiros, eles ficaram aflitos em relação à questão das pragas, que eles não podiam comparecer diante do faraó. Eles estavam mostrando que eles eram impotentes contra o Criador do céu e da terra. Às vezes o ser humano pensa, acha que pode muitas e muitas coisas, quando na verdade ele se esquece de que ele depende de Deus, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. E agora, pela primeira vez no relato das 10 pragas, a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. Como nós já falamos,
Não foi Deus que tomou a decisão por Faraó. Não foi Deus que simplesmente disse assim: olha, eu vou endurecer o coração de Faraó para ele não fazer a minha vontade. Nós vimos que isso foi uma escolha do próprio Faraó. Ele escolheu desobedecer, ele escolheu fazer as coisas contrárias à vontade de Deus por causa do livre-arbítrio que Deus concedeu a ele. E o que Deus fez? Deus apenas permitiu que ele colhesse as consequências da decisão que ele próprio escolheu. Da mesma forma como acontece na nossa vida. E por mais difícil que essa frase pareça, quando ela é entendida no contexto, ela revela que o Senhor nos permite colher as consequências de nossa própria rejeição persistente a Ele. Então, as escolhas que nós fazemos, nós vamos colher as consequências mais cedo ou mais tarde. E não existe muitas opções. Ou nós escolhemos a Deus, ou nós rejeitamos a Deus. Não existe neutralidade. Agora, quando nós rejeitamos a Deus, quando nós escolhemos viver longe dos caminhos do Senhor, nós vamos colher as consequências disso. E é por isso que é importante compreender cada vez mais que a nossa vida, ela deve ser uma vida entregue nas mãos do Senhor, ela deve ser uma vida para glorificar o nome de Deus e para viver de acordo com a vontade do Senhor. Às vezes nós escolhemos caminhos que não agradam a Deus. E Deus nos dá oportunidades para voltar à nossa vida, para nos colocar nas mãos do Senhor todos os dias. E qual que era o problema do Faraó? O problema do Faraó não era um problema intelectual, não era falta de conhecimento do Deus verdadeiro. Por quê? Porque Moisés e Arão havia falado com ele várias vezes. Ele estava presenciando o que Deus estava fazendo com a terra do Egito. Ele viu com os próprios olhos as pragas, o que Deus estava realizando. Então, ele tinha um conhecimento intelectual a respeito de Deus. Mas o grande problema do Faraó era um problema espiritual, porque ele não queria saber de Deus, ele não queria saber das coisas de Deus, mesmo diante das evidências que estava na sua frente. Então, ele tinha muitas e muitas evidências a respeito do poder, a respeito da grandeza de Deus, daquilo que Deus estava fazendo, mas ele fez a escolha errada. Deus respeita as nossas escolhas. Agora, não adianta a gente se iludir pensando que nós vamos ter um caminho bom, um caminho fácil, um caminho onde vamos ser verdadeiramente felizes longe de Deus, porque não vamos ter. Só podemos ter felicidade, alegria, só podemos viver aquilo que Deus deseja para nós se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor. E essa escolha é uma escolha que nós precisamos fazer. Nós devemos escolher de que lado nós queremos estar. E aí vem uma pergunta: como que nós podemos proteger o nosso coração do orgulho, de modo que não resistamos aos apelos de Deus? Quantas e quantas vezes Deus fala com a gente, não é verdade? Muitas vezes Deus fala conosco através de um amigo, através de um familiar, através de uma pessoa que quer o nosso bem. Ela chega para nós e diz assim: olha, vamos para a igreja, olha, vamos buscar aqui a vontade de Deus, vamos buscar fazer aqui aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer. Mas quantas vezes nós rejeitamos, não queremos viver de acordo com a vontade de Deus, não queremos viver de acordo com os princípios do Senhor. É o momento para a gente refletir, pensar que precisamos decidir pelo caminho certo, fazer a escolha correta, a escolha de acordo com a vontade de Deus. Às vezes Deus tenta nos alcançar, mas nós fechamos o nosso coração porque somos orgulhosos, porque muitas vezes achamos que somos bons o suficiente e não precisamos de Deus. Deus nos dá oportunidades. Da mesma forma como Deus deu oportunidades ao Faraó. Faraó teve todas as oportunidades para reconhecer o Deus de Israel. Reconhecer que não há outro Deus senão o Deus Criador dos céus e da terra. Na lição de quinta-feira, o título é Granizo, Gafanhotos e Escuridão. Mais 3 pragas aqui descritas no livro de Êxodo. E nós continuamos vendo que Faraó
continuou com o coração endurecido, não aceitando ali a mensagem que Deus estava dando a ele. Nut, ela era a deusa egípcia da atmosfera e também do espaço sideral. Ela era retratada como aquela que controlava o que ocorria sob o céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e também da fertilidade. E o granizo, ele é associado ao juízo divino, de acordo com Isaías capítulo 28, verso 2 ao verso 17, e Ezequiel capítulo 13, do verso 11 ao verso 13. Nessa praga, aqueles que esconderam as suas propriedades em um abrigo seguro, eles foram protegidos. E o interessante é que todos foram testados. Será que eles iriam crer na palavra de Deus e agir de acordo com a palavra do Senhor? Essa era a grande questão. Aceitar a vontade de Deus, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. As pessoas têm a liberdade de aceitar ou recusar fazer a vontade de Deus. E a preservação da vida do faraó tinha como propósito tornar Deus conhecido no mundo. Deus poderia ter destruído o faraó, poderia ter acabado com o faraó, mas ele preservou a vida dele justamente como propósito, para tornar ele, Deus, conhecido ao mundo. E o rei, ele confessou que havia pecado, mas logo depois ele voltou atrás. Ele não estava verdadeiramente arrependido dos erros que ele cometeu. Ele simplesmente confessou e logo depois ele voltou a cometer exatamente tudo o que estava cometendo antes. Sete era o deus da tempestade, da guerra e da desordem. E junto com Ísis, ele era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis personificava a majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte. E o mais interessante é que todos esses deuses egípcios, eles não conseguiram impedir os juízos de Deus. Eles não conseguiram intervir ali nos juízos de Deus, pois os ídolos não são nada. Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Grandioso. Os servos do faraó chegaram para Faraó e insistiram com ele para que ele deixasse Israel ir. Então, aqui nós podemos perceber que os líderes ali, os servos do faraó, foram até o faraó para dar um conselho para ele. Olha, deixa o povo ir, deixa Israel ir. Mas Faraó continuou recusando, ele continuou com o coração endurecido. O faraó, ele ofereceu um acordo para Moisés, mas esse acordo ele foi rejeitado por Moisés, porque mulheres e crianças eram parte vital e inseparável da adoração e da comunidade de fé. Então, o faraó queria que fossem apenas os homens, e ele queria que as mulheres e as crianças ficassem. E Moisés, então, recusou. Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol, e Tote era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz. Quando veio ali as pragas ali da escuridão, das trevas, eles não conseguiram produzir luz. E agora o faraó tentou negociar mais uma vez, mas em vão. Uma escuridão de 3 dias cobriu o Egito. E o interessante é que os israelitas, eles tinham luz. O povo de Deus, ele sempre vai ser protegido se colocar do lado de Deus, da vontade de Deus, dos planos de Deus. A separação, ela não poderia ser mais clara entre aqueles que obedeciam a Deus, obedeciam à vontade de Deus, e aqueles que rejeitavam a vontade do Senhor. Então, independentemente das calamidades que atingiram a nação, o faraó, ele continuou resistindo e não cedeu. Nós não conhecemos as motivações mais profundas do coração do faraó, mas em algum momento isso pode ter se tornado simplesmente uma questão de orgulho, uma questão de medir forças, uma questão de ter o orgulho ali no coração.
Não importavam as poderosas evidências, a clareza de tudo o que estava acontecendo e que a escolha correta estivesse bem diante dele. Após um pouco de hesitação, o faraó não se submeteu à vontade de Deus. Por outro lado, os seus servos declararam: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir, para que adorem o Senhor, o Deus deles. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Nós podemos ver aqui um grande exemplo marcante nas palavras, de Provérbios, capítulo 16, verso 18. Antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Nós precisamos ter um coração humilde, um coração aberto para a voz do Espírito Santo, para fazer a vontade de Deus, para viver de acordo com aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer de cada um de nós. Deus deu inúmeras oportunidades para Faraó, mas o Faraó, ele insistiu em desobedecer, ele insistiu em endurecer o coração, em rejeitar a voz do Senhor. Chegamos então no final da semana, na lição de sexta-feira, e aqui nós temos dois textos muito especiais: Patriarcas e Profetas, da página 222 a 223, e também um parágrafo aqui da página 226. Então, esses dois textos vêm trazendo o seguinte, que foi permitido que o povo de Deus experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios para que eles não se enganassem em relação à influência degradante da idolatria. Então, Deus, com as pragas, mostrou também para os israelitas as consequências em relação à questão da idolatria. Então, eles deveriam adorar o único Deus, o Deus grandioso, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Em sua maneira de lidar com o faraó, o Senhor manifestou o seu ódio à idolatria e a sua decisão de punir a crueldade e a opressão. Não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei, como nós estudamos durante essa semana. Isso foi uma decisão, uma escolha do próprio faraó. Deus deu ao faraó a mais notável evidência do poder divino, mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. Então, cada manifestação do poder infinito rejeitada por faraó tornava o faraó mais resoluto em sua rebeldia. As sementes de rebelião que semeara quando rejeitou o primeiro milagre produziram sua colheita. O sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Nessas trevas misteriosas, o povo e seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que havia se comprometido com a causa dos escravos. Contudo, por mais estranho que tivesse sido, esse juízo é uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Deus deu ao povo tempo para refletir, para pensar, para se arrepender, antes de trazer sobre eles a última e a mais terrível das pragas. Nós podemos fazer algumas perguntas para a nossa reflexão no estudo dessa semana. E a primeira pergunta é a seguinte: por que Faraó ele se permitiu ser tão endurecido que, mesmo diante do que deveria ser a escolha evidente e correta, que era deixar o povo ir, o povo adorar a Deus, ele ainda se recusou? Como alguém poderia se enganar tanto a ponto de não enxergar o óbvio? Que advertência isso traz para nós hoje, nos nossos dias? Será que nós podemos ficar tão endurecidos no pecado a ponto de tomar decisões desastrosas quando a decisão correta e o caminho certo estão bem diante de nós o tempo todo? E quais outros personagens bíblicos cometeram o mesmo tipo de erro? Pense, por exemplo, em Judas, que cometeu o mesmo erro, endureceu o coração. Em determinado momento, em meio à devastação que o faraó havia causado em sua própria terra e ao seu povo, ele declarou: desta vez pequei. O Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Embora tenha sido uma confissão notável de pecado naquela ocasião,
Por que sabemos que não foi uma decisão autêntica? Essas perguntas são perguntas para nós pensarmos, refletirmos, analisarmos na nossa vida, nos nossos dias hoje. O povo estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso, tanto os egípcios quanto os israelitas. Faraó estava ali no comando da nação e ele se posicionou contra Deus. Todos aqueles que se posicionam ao lado de Deus terão a proteção de Deus, o cuidado de Deus em sua vida. Que o nosso desejo, que a nossa oração seja sempre de se posicionar ao lado do Senhor. Na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez trazendo todo o conteúdo da lição da Escola Sabatina, fazendo aqui alguns comentários para juntos fortalecermos ainda mais o estudo diário da lição da Escola Sabatina. Compartilhe aí com as pessoas que você conhece, com as pessoas que são importantes para a tua vida. Que Deus abençoe muito você e nós nos encontraremos na próxima semana. Gostaria nesse momento de fazer uma oração especial. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá oportunidades. E neste momento nós queremos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal. Reconhecemos que Deus é o único Deus e por isso entregamos a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até semana que vem.